aí, pessoal, segundo episódio aí da nossa série, bem legal, hein? Eu acho que vai ajudar bastante vocês a entenderem na prática como funcionam as coisas, e esse é o meu objetivo. Sem mais delongas, se você não acompanhou o episódio primeiro, você não vai entender nada, o porquê isso tudo aqui tá grifado de colorido. Então, volta lá, assiste o primeiro episódio, depois você volta aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, o que a gente vai trabalhar? Para ser um vídeo curto, né? Para cada episódio não ficar muito extenso, sempre vou trazer aqui propostas que fique mais curto o vídeo. Então, hoje nós vamos passar as informações do enunciado para o rascunho. Melhor forma de você estruturar as coisas que você leu no enunciado no teu rascunho. Lembrando, não é obrigatório fazer isso. Se você acha que não vai funcionar, Bia, eu acho que eu vou perder tempo fazendo isso, então não faça, tá? Isso aqui são meras sugestões. Talvez para muitas pessoas isso facilite bastante a não perder nenhum ponto na resolução da peça prática ou profissional, para entender muito bem o que o enunciado está pedindo, o que a banca está cobrando ali naquela peça prática profissional. Então, pode ser relevante para muitas pessoas, tá? E para atender o maior número de pessoas nessa série aqui, eu vou tentar sempre dar as dicas mais completas possíveis, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, isso aqui é uma simulação de um rascunho, aquela folha de rascunho que você recebe na segunda fase. Se você nunca fez a segunda fase da OAB, você vai receber um caderno definitivo, que você vai passar caneta, a tua versão final da peça, e um rascunho, uma parte, um rascunho para você rabiscar mesmo, usar como o próprio nome diz, né? Como rascunho. Então, vamos lá, vamos supor que isso aqui é o rascunho nosso da prova. Então, a gente vai pegar lá as informações que grifamos. Zeta é uma sociedade empresária, pessoa jurídica. Como a gente viu, no final é a Zeta que vai procurar a gente no final. Então, ela vai ser o nosso cliente. Vamos colocar aqui como cliente, tá? Cliente é Zeta. Ela é uma pessoa jurídica. Alguns cuidados aqui. A única qualificação que ela dá, que o enunciado dá da pessoa jurídica é objeto social, né? Não se vê local de sede, CNPJ. Então, a gente vai colocar aqui que não tem dados qualificativos no enunciado. Apenas o objeto social. Vocês vão ver lá na frente como isso vai ser importante. Então, esse é o nosso cliente. Qual é o problema dela? Nós grifamos ali, ó, usualmente necessita transferir bens entre os estabelecimentos. Então, vamos colocar aqui alguns problemas que ela está enfrentando. Transferir bens entre estabelecimentos localizados em municípios de São Paulo. Não sai do município, não sai do estado. Tem mais alguma coisa? O Fisco de São Paulo entende que há incidência de ICMS nesse remanejamento. Está pagando ICMS nesse deslocamento. Diante da falta de recolhimento do imposto, o fisco já reteve por mais de uma vez, por seus auditores fiscais, algumas mercadorias. Então, ela está sofrendo retenção de mercadoria. Estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando assim forçar o pagamento do imposto, sofrendo retenção de mercadoria para pagamento de imposto. Veja que eu só estou trazendo informações que nós julgamos importantes na nossa leitura do enunciado do episódio primeiro, perdão, e agora eu só estou passando para o meu rascunho para organizar o que está acontecendo aqui, né? Então, vamos continuar aqui. Considera-se que entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado passaram-se menos de 2 meses. Prazos. Menos de 2 meses desde a retenção até a cliente me chamar. E assim, a rascunho. Você escreve o que você quiser, tá?
Continuando a nossa leitura, considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis. Provas, cliente já tem todas as provas disponíveis, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses dificuldade financeira, porque ela coloca aqui todas as provas já estão disponíveis, efetivo pagamento do tributo ou depósito integral, obstaria a continuidade das operações da empresa, que, ademais, não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários no caso de insucesso da medida judicial a ser proposta. Por que eu coloquei dificuldade financeira? Assista o episódio primeiro, mas um dos problemas dela é dificuldade financeira, tá? Receio de sofrer outras cobranças de ICMS, novas retenções, pretende a rápida liberação das mercadorias já apreendidas. Elas são essenciais. Quer logo liberar as mercadorias, tá com medo de sofrer outras cobranças e retenções. Tudo isso a gente vai ver porque é importante lá na frente, tá? Qualidade de divulgado, elaborar a petição a período inferior a 120 dias. A retenção e a Constituição já tá aqui, né? A gente já tinha colocado aqui menos de 2 meses, mas tem mais uma informação. Período inferior a 120 dias. Para a demonstração dos fatos, há necessidade apenas da prova documental. É uma prova documental. Cliente já me entregou. Então, olha só, gente. Isso aqui, a gente passou as informações do enunciado para o nosso rascunho. Então, nós temos aqui a cliente, que é a Zeta, uma pessoa jurídica, não tem qualificação dela, além da própria descrição dela como empresa. Então, a única coisa que a gente sabe é que ela é uma pessoa jurídica. A gente também sabe que ela está com um problema, ela está transferindo bens entre estabelecimentos dentro do estado de São Paulo, municípios diferentes, mas dentro do estado de São Paulo, e ela está pagando ICMS nesse deslocamento. Por causa disso, ela está sofrendo retenção de mercadoria para pagar o imposto. Então, eles aprendem a mercadoria e falam assim, ó, paga, senão não passa, tá? Basicamente isso. Ela está com dificuldade financeira, tá? Ela quer logo liberar essas mercadorias, ela não quer sofrer outras cobranças, ela não quer que isso aconteça de novo, nem cobrança e nem retenção de mercadoria. Ou seja, ela está desesperada te procurando, precisa que você resolva. Como é que faz para resolver isso? Aí você pergunta, tá, o que você tem de documentação? Doutor, eu tenho toda a prova documental que o senhor precisa, tá? Já tem todas as provas disponíveis e eu fiz questão de anotar 2 vezes para você ver que o enunciado te disse mais de uma vez que a prova documental que o cliente tinha já era suficiente, tá? E as questões dos prazos, mais de 2 vezes a banca reitera menos de 2 meses, período inferior a 120 dias. Ela está batendo a tecla na questão do prazo, percebam, tá? Então, essas são as informações que a gente tem, além do próprio tributo em questão, né? Que é o ICMS, que vai nos auxiliar na questão do endereçamento, tá bom? Mas como ele já está aqui no problema, é só pra gente... Então, olha só, a gente tem um esqueletinho, né? Do que pintou lá no nosso escritório. Aparecer um cliente com essa demanda, com essas provas, você como advogado, o que você faria? Por onde você iria caminhar? Quais as teses que você iria pensar? E agora, muito importante, final do nosso segundo episódio. Para o terceiro episódio, você vai precisar do seu vadimeco aí em mãos, tá? Porque a gente vai acompanhar o vídeo juntos e eu vou fazer algumas sugestões e que eu preciso que você confira no seu vadimeco se está correspondendo. Então, você vai precisar do seu vadimeco no episódio 3, que você vai ver na semana que vem.